A lei do Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Prever o fim, anunciar Deus, orientar pessoas, revelar a verdade, dar vida à esperança, anunciar a cura, revelar o passado. Discernimento não é cisma, desconfiança, suspeitas, incredulidades, malgrado e juízos antecipados diante da mensagem recebida. As tranças de Sansão e a situação do mundo exigem de nós mais habilidade para saber aonde pisamos, onde está a igreja e qual a sua mensagem. Vale saber que a lembrança é mais obediente do que o esquecimento e que lembrar de esquecer é um problema. Por outro ângulo, esquecer de lembrar não faz barulho. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Buscar a Deus por alcançar um bem pode até enriquecer, caso a pobreza de não se ter a Deus não faça parte do prêmio. É quando Deus diz: clame cada um ao seu Deus que escolhestes. Os que acusam Deus de seus destinos cruéis não entendem ainda que da mesma massa significa a mesma pessoa feita nova em todas as coisas, e prosseguem desgarrados como ovelhas que não têm pastor. O Senhor não é Deus de mortos segundo os homens, mas Deus dos vivos, porque para Ele vivem todos. Porque, ainda que esteja morto, viverá. Há um quê de vestes nupciais que não se trata apenas de vestuários e indumentárias, mas vestes que revestem o homem espiritual de tal sorte que o espiritual de ninguém é discernido. Quem recebeu de Deus o privilégio de ser cristão, também recebeu a poesia do ser favo, água, sal, sangue e mel. São marcas de Cristo e vestes nupciais. Nesse preparativo para o casamento, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita por meu Pai que está nos céus. Isto sem persuasão, mas em linguagem sã e irrepreensível. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas com a morte preciosa aos olhos do Senhor. Jesus, o sumo pastor. Julgar que não julgar é um julgamento melhor é o mesmo que julgar que o julgamento segundo a reta justiça não servirá de exercício para julgar aos anjos caídos. No dia em que o Senhor consagrou todos os primogênitos a si, não abominou nem rejeitou ao filho de Faraó. Não podemos esquecer que o mundo foi feito por ele e é justo que a ele pertença todas as coisas. Este é o mesmo maravilhoso Senhor e dono que, reconciliando consigo mesmo o mundo, é glorificado como pastor e bispo das ovelhas. Ele, no pensamento que pensa de nós,
nos convidando a voltar, ainda diz: por um pouco momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Pensando bem, tomara e quem me dera, são orações dirigidas a quem? Se partindo de um coração quebrantado, já está escrito dele: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Contudo, para orações de um coração duro, severidade. Mas há corações simples, inocentes, disléxicos, inaptos, adoradores sem vulto, frágeis, pacatos, quebrantados, mas doces e prontos. Estes sabem esperar no Senhor. Esperar em Deus é a nossa maior velocidade de deslocamento. Logo, melhor é transformar as nossas orações em tomara que Deus e quem me dera a Deus. Eu estive um pouco desgostoso, mas eles se apressaram para o mal. Homens se aproveitaram do desgosto de Deus e operaram o mal contra o próximo como se fora em nome dele. Estavam ainda longe para poderem ouvir: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, onde cada um fique na vocação em que foi chamado. Chamado de quem? Mas eles bradaram, dizendo: se rebelem, irmãos, desafiem Deus, ponham Deus na parede, determinem Deus, batalhe com Ele, pague o preço no jejum, ofereçam os seus sacrifícios na contribuição, acredite no envelope ungido, acredite no ungido para prosperar. O anjo da vitória desceu. Mas o Senhor diz: o meu povo anda errado, como ovelhas que não têm pastor. Estive um pouco desgostoso, mas eles se apressaram para o mal. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Na cidade se trabalha mais pela comida que soberba, a roupa que luxa, os bens que embevecem e as vaidades vãs, mas ir ter com Jesus é trabalhar na seara, semear no campo, cumprir o ide, pescar homens e se alimentar do que permanece para a vida eterna. Por isso saíram da cidade, deixando todas as concupiscências dos olhos e da carne, e foram ter com o verdadeiro pão que alimenta em espírito e em verdade. João 4, 30 e 32, João 6, 27. O Evangelho aos pobres. Temos nos preocupado tanto em não nos desviarmos para a esquerda, porquanto é mais visível e mais imediatos seus efeitos, e nos esquecemos de que desviar e torcer para a direita ou para a esquerda é a mesma transgressão e desvio. E também é sair do caminho.
Os inimigos externos e visíveis são tão combatidos que permitem aos inimigos internos serem alimentados pela presunção, pela jactância, pela acepção, pelo triunfalismo, pela autossuficiência e pela falta de humildade diante de Deus. Há um quê de riqueza que nada tem a ver com dinheiro nem bens seculares, mas uma vaidade de se sentir seguro no que pode, no que sabe, no que armazenou para si, é perigo. São elementos que produzem um narciso espiritual, gerando a admissão de se ter um super e inesgotável poder de não cair. Os tais ficam ricos e surdos, mas aos pobres é anunciado o Evangelho. Deuteronômio 17, 11. Há um quê de riqueza que nada tem a ver com dinheiro nem bens seculares, mas é uma vaidade de se sentir seguro no que pode, no que sabe e no que armazenou para si. São elementos que produzem um narciso espiritual, gerando a admissão de se ter um super e inesgotável poder de não cair. Os tais ficam ricos e surdos, mas aos pobres é anunciado o Evangelho. Deuteronômio 17, 11. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação, mesmo sem crédito, sempre teve mais de 7.000 joelhos dobrados diante de sua vontade. E conforme o que está escrito, todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta palavra anuncia aqueles que nasceram como o vento, que mesmo se ouvindo suas vozes, não se sabem de onde vieram nem para onde vão, porque são nascidos da água e do Espírito. Serão manifestos quando no caminho da luz da aurora forem brilhando até alcançarem o velador e a montanha como cidade edificada. E avisamos aos precipitados desatentos: não existe palavra de Deus chamada comum. Não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já está escrito que homens desmaiarão de terror diante da expectação das coisas que hão de acontecer. Lucas 21, 25 e 26. 1 Samuel 15, 23. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Lucas 21, 25 a 38.